Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje tenho bastidores de Brasília. Eu tenho informações sobre o que estaria rolando ali na disputa pela vaga que Lula tem ainda a indicar nesse seu primeiro mandato. Afinal de contas, teremos dois, né? A vida é longa para Luiz Inácio e a sua saúde, aí, como ele diz, garante uma boa qualidade de vida até os 120 anos. Então, temos aí este primeiro mandato com mais uma indicação para o Supremo. Lula já estaria 95% fechado com o nome. Sim, o ex-deputado federal, ex-presidente da Embratur, ex-governador do Maranhão, eleito senador e atualmente ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino seria o nome de Lula para o STF, que em primeiríssima mão você está sabendo que é praticamente certo. Só um acidente de percurso poderia levá-lo, e as pessoas que têm conversado com Lula dizem que ele até testa o nome, mas assim, já com muita segurança. Eu preciso de alguém que questione a imprensa, que não se renda à imprensa. Quando ele diz isso, ele está falando de Flávio Dino. De Flávio Dino. E ainda alguma chance para Jorge Messias, que é o candidato de setores do PT, porque é um militante do partido, é uma pessoa evangélica, então teria uma preferência também de algumas denominações evangélicas mais próximas ao PT, mas o Dino avançou 5 casas quando Valdemar da Costa Neto, eis que ele, o presidente do PL, disse: meu nome é o Dino. Gilmar prefere o Dino. Gilmar. O Alexandre Xandão das Massas prefere o Dino. Então, Lula estaria falando: olha, dado toda essa composição, vamos de Dino. E aí começa a se discutir, então, para que lado se vai agora no Ministério da Justiça, que enfrenta uma crise por conta da segurança pública. A despeito do Ministério da Justiça ter sido o salvador da pátria da democracia brasileira, vem apanhando nas redes, com alguma razão, eu diria pouca razão, na questão da segurança pública, porque falta um plano, uma coisa mais chamativa, um desenho, uma arquitetura talvez até mais midiática e compreensível do que só ações pontuais de enfrentamento do problema da segurança, em especial em estados como a Bahia, o Rio de Janeiro, o Amapá, o Amazonas, estados que estão na faixa, viraram uma faixa de Gaza. E alguns deles do Nordeste, que têm recebido, e isso precisa ser dito, o crime organizado, que se deslocou do Rio e de São Paulo para esses estados, até por conta, e tem uma série aí que explica um pouco isso, do novo cangaço, que são os grandes assaltos a bancos, as cidades pequenas do interior, tomar cidades inteiras, roubar tudo, levar tudo. Isso levou uma parte do crime organizado aí para esses lugares e outra parte para ir para a Amazônia, onde eles estão operando, inclusive com garimpeiros, com exportação de drogas ali nas fronteiras. Isso cria desafios para a segurança pública dessas regiões, que não é tão equipada como dos centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Sul. Vai precisar de um grande investimento nessa área. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se discute, então, se não é o caso de separar o Ministério da Justiça do Ministério da Segurança Pública. Se isso vier a acontecer, o governo pode escolher alguém do PSB para uma dessas duas áreas e alguém do PT para outra. O PT tem disputado muito firmemente o Ministério da Justiça, mesmo com o Dino lá, mesmo com esse super Dino aí, que é da galeria dos super-heróis da democracia brasileira. Mesmo com isso, o PT disputou. E por quê?
porque, entre outras coisas, advogados do PT foram fundamentais para a defesa de Lula durante os 580 dias que ele ficou na cadeia. E antes disso, o grupo Prerrogativas, por exemplo, teve um papel fundamental na denúncia do lawfare no Brasil. E não só no Brasil, como também na América Latina. Em outras partes, muitos militantes do Prerrogativas viajavam, eu pude ver isso, para expor o caso de Lula e, ao mesmo tempo, verificar que existia isso em outras partes com outros dirigentes. E um nome que está muito cotado para o Ministério da Justiça, se Dino for para o Supremo, é Marco Aurélio Carvalho, que costumava vir aqui, que conversava com a gente, o Marco Aurélio do Prerrogativas, que vocês muito conhecem. Ele dependeria da ida de Dino para o Supremo, porque se for o Messias para o Supremo, aí Dino não sai do Ministério da Justiça e o Ministério não se divide. Continua Dino lá com o Ministériozão, pelo tamanho que Dino tem, é um ministério do tamanho que ele deve representar. Se ele vai, Marco Aurélio cresce para a Justiça e, de repente, pode aparecer o Ministério da Segurança para Capelli. Mas Capelli também disputa, a dança das cadeiras não está fácil. O Ministério da Justiça com Arruda Botelho, né, que era do Prerrogativas, saiu numa discussão que teve lá com o grupo, e foi candidato pelo PSB e é do PSB para o Ministério se manter com o PSB. Então, nesse caso, os nomes seriam de Capelli e Arruda Botelho. Ou seja, tem uma dança das cadeiras aí, tem uma disputa por isso, por esse, que não é pouca coisa, que seria o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como é hoje, ou Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça, como foi durante o governo Temer, que aí você tinha na Justiça o Xandão e na Segurança Pública o Raul Jungmann. Jungmann, inclusive, que apoiou o Lula, defende que isso volte. Lula tem dúvida, muita gente no PT tem dúvida se esse não é o melhor formato. Você pode dizer, Rovai, você está especulando. O Rovai, gente, tem o seguinte, tem fontes, ele conversa com as pessoas, faz jornalismo. Vai dizer que isso vai acontecer? Olha, eu estou dizendo para vocês, as chances são imensas hoje de Dino para o Supremo. Essa é a notícia que eu tenho, apurada, né, de dentro, com bastidores, conversando com ministros, com gente bem informada. E há muitas chances do Ministério da Justiça se dividir em dois. Isto é importante como debate para o que será o governo Lula do segundo ano de mandato em diante, com um Dino ou na Justiça ou no Supremo. Isso quer dizer muita coisa. A opção por Dino no Supremo leva o progressismo para dentro da Suprema Corte. Não vai ter ninguém mais progressista do que Dino lá, podem anotar. E isso é importante para a defesa que a gente faz da democracia, dos direitos humanos e de uma série de outras pautas que Dino pode, inclusive, liderar, porque tem capacidade para isso no Supremo. E no Ministério da Justiça, a gente tem nomes muito bons aí para falar de alguns. Marco Aurélio Carvalho, Vadir Damus pelo PT, Capelli e Arruda Botelho pelo PSB, e deve ficar entre esses 4 nomes. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai, mais informativo. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.